novembro de 2024, a convite seu, nós fomos participar da Web Summit. E lá eu vi um mundo que absolutamente eu não imaginava que existia. E você, como um bom mentor, você me fez uma pergunta assim: qual é o seu sonho? Ali eu acho que destravou algo em mim que eu não sabia o que ia acontecer, mas eu acho que ali foi uma virada de chave. Trabalha com um ramo de software para loja de roupa há mais de 30 anos e não podia ser algo diferente. Eu tinha que fazer algo baseado no que eu sei. Por várias vezes ainda falei para você, né? Será? E você falou: Paulo, esquece será. Pensar pequeno, você vai ficar pequeno. Pensando grande, custa o mesmo tempo e você alcança o que você quer alcançar. E aí eu te lembrei de algo que você mesmo tinha esquecido. Eu falei: então, Paulo, mas o seu projeto é para a área de confecção, para as pessoas que querem fazer a coisa eticamente. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Confraria dos CEOs. E você que está chegando por aqui agora, não esqueça, siga-nos aqui nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Instagram. E eu vou te contar um pouquinho o que é a Confraria dos CEOs antes de falar um pouquinho do nosso convidado de hoje, que é um convidado super especial. Na verdade, a Confraria dos CEOs é um projeto que reúne executivos e C-levels de empresa através de uma mesa petit comitê, ou seja, no máximo são 6 convidados ali por edição, que a gente se relaciona, a gente degusta um bom vinho, a gente trata de algum tema de mercado e fica ali entre 4 e 5 horas se relacionando através de estratégias ali sensacionais em volta da mesa. E agora no nosso podcast nós estamos trazendo esses convidados, esses executivos de empresa, para contar um pouquinho das suas histórias, das suas trajetórias, para que vocês possam conhecer cada vez mais um pouquinho de cada um deles. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. É um convidado que está com a gente aqui na Confraria já há algum tempo. É um convidado do ramo de software, ou seja, tem uma história aí com mais de 15 anos aí de estrada no ramo de software, né? E voltado especificamente ao ramo de confecções. Meu amigo Paulo, seja muito bem-vindo aí ao podcast da Confraria dos CEOs. Estou muito feliz aí de você aceitar o nosso convite e estar presente aqui hoje com a gente. Muito obrigado, Manuel, pelo convite. É uma honra, é um privilégio muito grande estar aqui com você. Excelente, meu amigo. E assim, para a gente começar a entender um pouquinho de quem é o Paulo, da história do Paulo, né? Eu gosto sempre de começar, né, pedindo para os nossos convidados contarem um pouquinho da sua história, né? Porque quando a gente fala do Paulo, quando a gente fala da Wisesoft, que você vai falar daqui um pouquinho sobre ela, né? Eu queria entender como é que tudo começou, Paulo. Como é que você veio empreender no mercado de software, né? Como é que você foi parar nesse mercado de confecções, né? Como é que isso aconteceu? Vamos lá. Eu trabalho desde pequenininho, né? Hoje em dia não se fala mais nisso, mas antigamente eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Eu trabalhava num escritório que administrava o prédio onde eu morava e lá eu aprendi a ser datilografia, aprendi a ir em banco. E lá tinha um computadorzinho que era um TK-2000. Só os antigos vão saber o que é isso. Você entrega a idade, né, Paulo? E lá o dono daquele lugar não me deixava pôr a mão. Mas eu sempre muito curioso, ficava insistindo, até que comecei a ver, a entender como que funcionava. Não tinha disquete na época, era um gravador de fita. E lá eu comecei os meus primeiros códigos a ser feito, né? Depois eu fui numa outra empresa que administrava um shopping na cidade e lá sim, lá eu era funcionário especificamente para trabalhar no computador e foi aí que eu me apaixonei de verdade. Fiquei nessa empresa por 3 anos até eu precisar mudar de cidade para cursar o ensino médio. Aí não teve como não se apaixonar definitivamente pela tecnologia e comecei a programar de verdade, né, no mundo empresarial com 17 anos. Então posso dizer com segurança que eu faço isso há mais de 30. Uau! E sou apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por resolver problema. O que me satisfaz, né, o que me dá bastante orgulho é quando o cliente me liga ou a gente se encontra na rua e ele diz assim, ó, cara, o que você fez me ajuda, me
me dá o suporte que eu preciso. Isso me enche de orgulho. Para continuar nessa história, depois que eu voltei do ensino médio, né, eu voltei para Serra Negra, que eu tinha ido morar fora. E lá eu comecei com o meu primeiro cliente. E ele está comigo até hoje. Tem quase 30 anos. Uau! Ele é o primeiro cliente. E ele continua lá. E a gente tem uma... Ele não é meu cliente, né? A gente se tornou muito amigos, né? Aliás, quase todos os meus clientes a gente tem uma certa relação de mais intimidade. E essa troca, né? Essa parceria entre software house e cliente, ela é bastante natural, né? Além de eu entregar o serviço, né, que ele me contrata, que ele paga para fazer, a gente entrega um valor de confiança muito grande entre ambas as partes. Eu acho que isso é o que mais impressiona nessa relação entre o WiseSoft e o meu cliente, essa cumplicidade. Caramba, Paulo, que história. Então, seu primeiro cliente tá com você até hoje. E é do ramo de confecção? É do ramo de confecção. Caramba, que sensacional. Vocês têm mais ou menos 30 anos. 30 anos. 30 anos, né? Uau. É aí que a gente começa a entender um pouquinho do que é, de fato, construir um legado, né, Paulo? Porque é aquilo, não é só software, do outro lado, não é só dinheiro, não é só receita, né? Ou seja, é os relacionamentos que você, de fato, constrói ali, as histórias, na verdade, que você vai construindo, né, em volta de cada cliente seu, né? Exatamente. Eu tenho, assim, muitos clientes antigos, clientes de 15 anos, de 20 anos, enfim, é difícil o cliente atual, né, ele trocar de software com o valor que eu entrego para ele. Quando ele liga, o suporte é quase que imediato, em 1-2 horas no máximo a gente está resolvendo o problema dele. Praticamente toda a parte de infraestrutura da loja dele, a gente dá sempre um pitaco, né? Apesar de eu não fazer infraestrutura, mas eu acabo influenciando o cliente a comprar uma coisa, comprar outra, decidir. Às vezes ele me liga para perguntar que televisão que ele compra para a casa dele. Para você ter uma ideia, o elo de confiança, de intimidade que a gente tem. E isso me motiva bastante. Não, sensacional, Paulo. E uma pergunta, Paulo, assim, uma curiosidade, né? Nessa jornada sua aí até hoje, né? Você deve ter passado por pessoas que te inspiraram, mentores, né? Quem foram as inspirações para o Paulo, na verdade, em empreender, né? E porque eu falo que empreender é um grande desafio, né, Paulo? A gente começa, depois você tem que continuar, porque evidente que eles resolvem dar uma fraquejada no meio do caminho, né? Quem que foram assim, as referências para você durante esse período? Boa. Como eu disse, eu comecei praticamente sozinho. Eu tinha muita vontade de estudar, eu sempre tive muita vontade de estudar, eu sempre fui muito dedicado nessa parte. Então eu lia muito livro. Na época, né, que eu comecei não tinha internet. A internet veio muitos anos depois. Então eu pegava aquelas bíblias gigantescas e lia de ponta a ponta. Eu varava sexta, sábado, domingo e ia até conseguir fazer o que eu tinha que fazer, sabe? E durante essa jornada, né, eu fiz alguns cursos e conheci boas pessoas, né? Não sei se eu posso citar nomes aqui, mas... Pode citar nomes. Uma pessoa que foi a primeira pessoa que me incentivou é uma pessoa que mora hoje numa cidade vizinha de Serra Negra, Águas de Lindóia, chama Luciano Escandon. Eu ia com frequência na casa dele, ele era muito mais... Ele era mais avançado, né, na programação e eu só estava começando. Então eu ficava muito no pé dele, falava, me ensina isso, me ensina aquilo, diz o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. Então ele foi o primeiro e de vez em quando a gente se encontra na cidade lá e eu sempre digo para ele, cara, você foi sensacional. Depois disso, a gente sabe que programar é uma vida muito solitária, né? Sim, verdade. Né? Então eu tive ele como meu primeiro percursor, assim, que me impulsionou nesse mercado. E depois disso, quando veio a programação visual, né, que eu não sei se o ouvinte aqui sabe o que é isso, mas na época que eu estava na transição de Clipper
para Delphi, né? Visual Basic, Visual C++ ou Delphi mesmo, foi uma virada de chave muito grande, né? Foi um impacto muito grande na evolução dos softwares em si. Nessa jornada de migração de tecnologia, né? De sair do programação baseada em DOS, né? Para ir para o mundo visual, que é o Windows, eu fiz muitos cursos, né? Aqui em São Paulo. E dentre deles eu conheci algumas pessoas que também me incentivaram, que também me ajudaram. Acho que elas viam o potencial que eu tinha de esforço, de querer realmente construir algo bacana. E foi isso. Hoje eu estou com um software para, como você disse na apresentação, né, um software. A minha especialidade é software para loja de varejo, né, mais específico para loja de roupa. Esse software em ambiente visual ele começou a ser construído em 2005 e até hoje, 20 anos, ele já está lá. Uau. Evidente que teve muitas evoluções, muita troca de tecnologia, mas a base dele continua desde quando eu aprendi lá em 2005, 2006, com alguns cursos que eu fiz. Num desses cursos, eu quase fiz um curso com você, quando você estava na Borland ainda. É verdade, porque uma temporada na Borland. Isso, mas semanas antes de começar o curso, eu precisei abortar a missão, porque eu tive que ajudar a minha mãe em casa, num tratamento aí que ela precisava fazer. E aí não deu a chance da gente se encontrar naquela oportunidade. E a gente foi se encontrar anos depois. Excelente, excelente, meu amigo. Sensacional, Paulo. E deixa eu te perguntar uma coisa, né, Paulo? Quando a gente empreende, né, tem o lado técnico, né, que é o lado do conhecimento, né, principalmente quando a gente é uma software house, né, que tem software para alguma coisa, não adianta, né? A tecnologia é o nosso dia a dia, né? Sim, tá na veia. Eu estava até conversando com a pessoa, né, e tá falando isso para ela, falei assim, não, mas isso daí eu tomo no café da manhã, almoço, janto, porque não adianta, é o nosso dia a dia, né? Mas tem outra coisa extremamente importante, né, que pauta as nossas decisões diárias, né, que são os nossos valores, aquilo que a gente acredita, né? Quais são os valores do Paulo? O que o Paulo acredita, né, e que de fato fazem parte das decisões diárias do Paulo, né, empreendendo? Acho que a mais importante, Manuel, é ética. Eu não consigo me ver sem isso. Acho que a ética é a base de qualquer relacionamento, tanto familiar quanto intrapessoal e no mundo empresarial. Às vezes a pessoa prefere abortar, né, ou encurtar caminhos, né, deixando a ética de lado para crescer mais rápido, para ter uma conquista mais rápida. Mas eu ainda insisto e eu ensino isso para os meus colaboradores, que ética vem absolutamente acima de qualquer coisa. Evidentemente que está tudo isso baseado em Deus, né? Levam muito isso. A palavra que mais me define, acho que é ser ético. Tanto é que daqui a pouco nós vamos falar sobre uma coisa que vai a palavra tema, é verdade, ética. É verdade. E de fato, né, Paulo, assim, ética no nosso mercado, né, eu digo que é extremamente complicado, né, quando você empreende especificamente, né, porque no mercado de software, né, você tem um problema de patente, né, tanto que a gente tem um problema claro, né, que as pessoas me perguntam, né, como é que eu vou patentear a minha ideia, né, eu falo, cara, no Brasil, patentear uma ideia é extremamente complexo, né, é diferente do mercado americano, né. Então, você acaba tendo que registrar o seu software, suas linhas de código-fonte, por aí vai. E quando a gente entra em ética, né, a gente tem aquilo que a gente vê por aí, e eles dentro das nossas empresas, né? Ou seja, as pessoas que pegam pedaços do código-fonte, pessoas que podem ter ideias maliciosas, né, do que vão fazer com isso, e eles até saem e viram um concorrente. Essa que é a grande verdade, né? Eu costumo dizer que na ética, assim, acho que a pior coisa que existe é alguém querer usar a estrada que o outro pavimentou. Porque isso fala muito sobre ética, né? Então, o Paulo vai lá, construiu a história dele, conquistou os clientes dele, e de repente vem alguém, né, não ético, né, que quer pegar, na verdade, a estrada que o Paulo pavimentou e surfar, na verdade, essa onda, né? E aí eu costumo dizer que isso é meio que temporário, né? Porque as pessoas, de fato, que fazem isso, elas podem até fazer, tá? Mas na primeira dificuldade, de fato, ela cai, né? Por quê? Porque o Paulo empreendeu do zero, o Paulo começou do zero, assim como eu comecei do zero. E a gente que começa do zero,
né? Se amanhã, na verdade, tudo vira pó, a gente consegue começar tudo de novo. E, inclusive, começar muito mais forte. Mas por quê? Porque é a gente que fez, a gente sabe fazer. É diferente quando alguém pega um caminho pronto, né, uma estrada já pavimentada para poder surfar uma onda, e às vezes precisa voltar lá atrás, né, para fazer um asfalto novo, né? As pessoas não sabem, na verdade, como é que aquilo de fato é feito, como é que chega, na verdade, naquela essência, né? Então, acho que, de fato, a ética é um ponto muito importante, né? E uma coisa interessante quando a gente fala de uma relação ética, né? Acho que principalmente entre fornecedor e cliente, né? Eu costumo dizer o seguinte, cara. Para a ética se quebrar, 2 pontos precisam se quebrar, né? Porque às vezes um ponto tenta e ele sozinho, ele não consegue. E às vezes alguém que é não ético, né, precisa achar um outro ponto de elo para poder quebrar, para fazer com que aquilo de fato aconteça, né? Verdade. Então, assim, é sensacional, Paulo. Realmente a ética eu entendo que é uma base realmente muito, muito importante, né? E falando sobre ética, né, e puxando um ponto agora extremamente interessante, né, que é uma pergunta extremamente estratégica que está aqui, né? Não vi a hora de fazer essa pergunta para você. Ou seja, quando a gente fala de ética, tem um projeto seu, né, chamado Fio Ético. Essa que é a grande verdade, né? E eu tenho várias perguntas para te fazer, de fato, sobre fio ético, né? Mas eu queria entender o seguinte: primeiro ponto, como o fio ético surgiu? Como o fio ético surgiu? De onde surgiu a ideia, né? Como é que isso começou, Paulo? Vamos lá. Na verdade, começou com você mesmo, né? Mas vou contar a história desde o início. Sim. Novembro de 2024, a convite seu, nós fomos participar da Web Summit pela primeira vez, né, como espectador. E lá eu vi um mundo que absolutamente eu não imaginava que existia. E assim, foram 4 dias intensos de convívio com pessoas do mundo todo, e ali despertou algo que nem eu sabia que eu tinha. Era a vontade de, por que não estar lá na Web Summit no próximo ano como expositor, né? Eu nem sabia o que eu poderia fazer, não imaginava o que seria aquilo, mas despertou o desejo de estar lá o ano que vem de novo, que é esse ano de 2025. Voltamos de lá, né, dessa Web Summit, versão 2024, e ficou esse desejo no coração. E por algumas vezes eu cutuquei você, Verdade. né, dentro da mentoria que a gente faz, e você, como um bom mentor, sempre me instigava e me despertava aquela coceirinha de vai. É isso aí. Né? Por que não, Insiste, né? Por que não, né? E uma das coisas que me segurava não era nem a falta de ideia, era o medo, né? Eu sempre tive muito medo. E o Manuel sabe disso porque eu já falei isso para ele algumas vezes. E uma das coisas que eu lembro que você me falou é assim: para você estar na Web Summit, você precisa ter algo diferente, algo inovador. E eu te questionei assim: mas o que eu faço, que é software para loja de roupa? O que tem de inovador disso, né? Praticamente software tem muitas empresas que fazem, e isso praticamente é uma commodity, né? Você acha na internet de graça. E eu falei: com isso não é possível estar lá. Por mais que eu faça alguma feature inovadora ou algo muito assim que só eu tenho feito, que é pouco provável disso ter acontecido, né? Mesmo assim, acho que não seria suficiente para estar lá. E aquilo ficou no meu coração de querer fazer algo. Se eu não me engano, foi no finalzinho de janeiro ou comecinho de fevereiro, nós tivemos uma confraria, uma mentoria em alto mar. Verdade, teve uma ação do Dream em alto mar. Isso. Nessa mentoria em alto mar, que a gente ficou 2 dias lá reunidos, ali você me fez uma pergunta assim: qual é o seu sonho? Né? E você sempre falou para mim que eu tinha que sonhar alto, sonhar grande. E nesse momento em alto mar, eu entendi o que significava sonhar grande. E eu lembro que eu falei isso para você.
ali eu acho que destravou algo em mim que eu não sabia o que ia acontecer, mas eu acho que ali foi uma virada de chave naquela mentoria em alto mar. Voltamos, né, do Guarujá. Por algumas vezes ainda te questionei, insisti, falei, mas o que será que pode fazer? O que será que não pode? Aí logo na sequência dessa mentoria em alto mar, nós tivemos a primeira confraria de 2025, que eu participei, né? Com os outros mentorados da mentoria Dream Business. E ali eu profetizei uma frase que eu levo comigo diariamente. Eu disse assim para os outros CEOs, né, das empresas que estavam nessa confraria. Esse ano é o ano da virada. Esse ano é o ano que eu vou fazer algo diferente na minha vida para honrar meus pais, para honrar minha família, minhas filhas e meus colaboradores. E foi isso. Algumas semanas depois, eu marquei com a Carol uma reunião com você. Me lembro o dia, que é um dia inesquecível. Foi dia 2 de abril de 2025. Sentado na mesa da Edesoft, a gente elaborou o embrião desse projeto que chama Fio Ético. Naquela mesa, naquela sala, por quase 2 horas, ou pouco mais de 2 horas, a gente conversou. E ali, você instigando com as perguntas que você é inteligente para fazê-las. Te provoquei do modo certo, né, Paulo? De um jeito que me deixou incomodado. Confesso que me fiquei bastante incomodado, mas ali nasceu o embrião do projeto Fio Ético. Saí daquela sala, voltei para casa mordido, né? Como é que eu posso falar? Instigado a fazer algo diferente. E aquele projeto fazia sentido com o meu ecossistema de trabalho, né? Como eu disse, trabalho com um ramo de software para loja de roupa há mais de 30 anos e não podia ser algo diferente. Eu tinha que fazer algo baseado no que eu sei, né? No que eu vivo, no que eu almoço e janto e tomo café todos os dias, que é exatamente a parte de confecção. E aí saiu o embrião do projeto Fio Ético. Cara, excelente, Paulo. Deixa eu só dar uma contextualizada aqui, né? Porque realmente você está vivendo esse sonho. Esse sonho tem várias etapas, né? Sim. Até para quem nos ouve aqui entender um pouquinho dessa tua jornada, né? Porque ela é extremamente interessante e ela fala muito com o empresário. Né? Empresário assim como falou com você, porque hoje você está vivendo um outro momento, né? Mas tem muita gente que está naquele teu momento lá atrás ainda, né? Que é assim, né? Primeiro ponto, quando a gente acessou a Web Summit, né? No final de 24, né? É aquilo, na verdade, ou seja, você pôde ver, viver e presenciar, né, o que empresas do mundo inteiro estavam fazendo e como elas estavam se movimentando. Então, aquilo de fato gera um desconforto na gente, porque a gente sai do nosso mundo, essa que é a grande verdade, e acessa um outro mundo. E aí na nossa cabeça, né, fica aquilo, uau, esse outro mundo existe e eu nem estava percebendo ele, né? Então, de fato, ali te gerou um primeiro desconforto, que é, caramba, se tem tanta empresa fazendo tanta coisa e empresas estão aqui, por que de fato também eu não posso estar aqui? Então, gera a primeira pergunta, na verdade, o primeiro desconforto, né? E aí, de fato, você veio naquela trajetória, né? Dada a primeira pergunta, né? A gente volta para dentro de casa e tem uma série de questionamentos, né? E vem aquele questionamento do tipo, né? Mas o que eu posso fazer de novo? Né? O que eu posso inventar de novo no meu mercado, né? E a gente que está dentro, muitas vezes, não consegue enxergar. Mas não consegue enxergar, né? Por quê? Porque não adianta, a gente acaba tendo as mesmas ações todos os dias, os mesmos pensamentos todos os dias e se relaciona com as mesmas pessoas todos os dias, né? E a gente teve uma série de bate-papos, né? Que eu te deixei desconfortável. Mas desconfortável para quê, né? Desconfortável para poder tirar de dentro de você possibilidades e ideias, né? Para que a gente chegasse, né, em alguma premissa, vamos chamar assim, né? Antes da gente entender o que a gente quer entender como negócio, né? a gente entende ali algumas premissas, né? E aí eu me lembro, né? E eu queria até que você comentasse um pouquinho,
desse ponto específico. Depois a gente vai destrinchar um pouquinho mais o que a Fioético faz especificamente, né? Mas tem um momento muito interessante dessa jornada, né, Paulo? Que quando a gente trouxe a ideia para a mesa, né, do que era, né, eu lembro como se fosse hoje. Você foi validar a ideia com seus clientes, certo? Exato. Né? E aí você me voltou de cabeça baixa. Perfeito. Né? Porque eles falaram que eles não comprariam. Né? E aí eu te lembrei de algo que você mesmo tinha esquecido. Eu falei, então, Paulo, mas o seu projeto é para a área de confecção, né? Para as pessoas que querem fazer a coisa eticamente. Então a gente precisa olhar para um pedaço, na verdade, desse mercado. A gente não pode olhar para o mercado inteiro. E quando a gente fala de fazer algo nesse sentido, acaba sendo, às vezes, um movimento contrário e isolado. Lá na frente, essas outras pessoas vão entender o que você está fazendo e aí vão sentir desejo de estar dentro desse ecossistema. Mas é interessante trazer isso para a mesa, né? Porque, assim, por mais que a gente formate uma ideia, a gente traga uma ideia, a gente veja que ela é boa, né? Dependendo aonde a gente vai consultar ou validar, né? Aquela ideia desmorona, porque às vezes a gente esquece um pouquinho dessa premissa, né? E eu sei que você passou por esse momento ali, né? Até a gente consolidar a ideia de fato. Exatamente. Quando eu estava com o esboço da ideia assim bastante já formada, eu fiz uma entrevista com 2 clientes lá da cidade. Como eles são do ramo, né? Eles sabem, talvez eles possam saber coisas que eu ainda não sabia. E ali foi um banho de água fria que me deixou cabisbaixo. Liguei para o Manuel na mesma hora e falei, Manuel, será que esse negócio vai? Será que dá certo isso por causa disso, disso, disso? E eu lembro que você falou assim, você não tem que pensar de forma regional. Você tem que pensar em escala global, fora da sua região. E aí foi outra injeção de ânimo. Eu falei, bom, se ele que tem experiência no mercado, no mundo dos negócios, está me incentivando, é porque algo precisa ser feito. E se ele acredita, porque eu não posso acreditar também, né? Então, por várias vezes ainda falei para você, né? Será? E você falou, Paulo, esquece será. Pensar pequeno, você vai ficar pequeno. Pensando grande, custa o mesmo tempo e você alcança o que você quer alcançar. E aí eu voltei naquele desejo, né? Naquela mentoria que a gente teve em alto mar, de pensar grande, de pensar fora da caixa, de querer alcançar um sonho grande, né? Que até então não sabia que era um sonho grande. E Fioético hoje virou um sonho grande. Como projeto, como essência e o mais importante, esse projeto Fioético tem o meu DNA no sentido de ser ético. Isso é a base de qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida, é isso. Então faz todo sentido, até o próprio nome, né? É verdade, né? Fiz questão de colocar Fioético, que você veio saber depois, né? Porque Sim. quando a gente saiu daquela mesa não tínhamos nome. Não tínhamos nome, essa é a verdade. Não tinha nada. E eu passei noites e noites e noites estudando, pesquisando, internet, o Google, né, em si, ChatGPT, mas varri o que podia varrer. E eu me lembro que você perguntou assim uma vez, e aí, tá dormindo? Eu disse, olha, muito pouco. Mas hoje eu vejo que valeu cada esforço, cada momento, cada noite em claro. E quando você passa a noite em claro com um objetivo, ela não se torna algo pesado, algo cansativo. Ela te motiva porque você está com o seu propósito em primeiro lugar. Eu acho que isso que vale a pena. Quando você faz as coisas com propósito, ela vence qualquer cansaço, vence qualquer barreira. E os desafios são grandes, mas eles são mais tangíveis ou são mais fáceis de você chegar lá. E com a sua ajuda também isso facilita bastante. Não, sensacional, Paulo. Inclusive, provavelmente, quando as pessoas estiverem assistindo essa nossa edição do podcast,
a Fioético já vai ter sido lançada no Web Summit Lisboa, que estamos aqui, na verdade, hoje ali, praticamente há alguns dias, né? Exato. Então, ou seja, a Fioético vai ser lançada lá no Web Summit Lisboa, né? E a gente vai ter uma outra história, inclusive um complemento da história para contar. Mas a pergunta que eu queria te fazer sobre a Fioético, né, é a seguinte: né, a gente daria para criar uns 3 podcasts aqui só para falar sobre Fioético especificamente, né? Mas a Fioético, né, ela toca numa ferida que é de fato aquilo que eu te falei. É uma ferida mundial. Não é uma ferida de Serra Negra, né? É uma ferida do Brasil, é uma ferida do mundo. Porque ela toca num ponto, né, que vai falar de mão de obra escrava. E quando a gente olha para esse meio das confecções, a gente já viu uma série de escândalos ligados, né, a essa questão. Como é que as empresas, grandes empresas, acabam se envolvendo com esses casos, justamente por não saber de fato ali o que acontece, né? Exato. Ou seja, e é um pilar tão forte, né, Paulo? Tão forte, né? Que, ou seja, que a própria Web Summit Lisboa enquadrou você nos pilares sociais ligados ao ODS da ONU, tá? Agora que você tem a ideia formatada, a ideia moldada, né? Você está na Web Summit Lisboa, né? Que um dia você vai estar lá expondo, você tem a aprovação do pilar social, ou seja, foi comprovado que você, né, se enquadra nas ODS da ONU, tá? Você conhece algum projeto similar ao Fioético voltado para a área de confecção? Olha, conhecer não conheço. Perguntei para o ChatGPT se tinha algo parecido. O ChatGPT disse que tinha uma outra empresa que fazia uma parte do que eu faço, né, do que eu me propus a fazer com o Fioético, mas tão completo igual o Fioético não tem nada no mundo. E isso me enche de orgulho. E primeiro ser aprovado para a Web Summit já foi uma conquista muito grande, foi a validação do nosso projeto, né? Eu me lembro que a aprovação aconteceu na sua sala. É verdade. Né? No dia, posso falar o dia? Pode também, falar o dia. Foi dia 4 de junho, 11 horas da manhã, é outro dia inesquecível, que ali eu tive certeza de que o Fioético fazia sentido. E a partir daquele dia, eu falei, putz, agora eu tô enroscado. Agora eu tenho que trabalhar para valer. Algumas semanas depois, né, o Fioético, né, o projeto Fioético foi validado e foi aceito para fazer parte da Web Summit de Impacto, que é o nome deles lá. Por fazer parte das ODS, por acreditar, né, que o projeto ele está de acordo com essas ODS da ONU. São 5 ODS das 17 que a ONU tem. E esse projeto ele vai, acima de tudo, combater, como você disse, né, o trabalho escravo, o trabalho infantil. A gente sabe que no Brasil existe até uma lista que o governo produz, né, das listas das empresas que são acusadas desse tipo de escravidão. E isso é uma coisa que a gente não pode ser cúmplice disso. E o motivo de ter feito o Fioético ou de estar querendo fazer com que isso dê certo é justamente para ajudar as pessoas a serem valorizadas, a ajudar as verdadeiras artesãs, né, que são aquelas bordadeiras, as costureiras, são pessoas anônimas, a ganharem vida, a ganharem um espaço no mundo da moda. Eu acho que valorizar essas pessoas, né, principalmente as mulheres, que a gente sabe que é a grande maioria desse setor, valorizar elas é fruto de um trabalho digno e me enche de orgulho também. Sensacional, Paulo, sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Para as pessoas que estão nos assistindo, que acham que às vezes ser mentorado, mentoria é uma grande besteira, né? O que você falaria para elas aí do papel do Dream Business teve nessa tua jornada, de chegar até o Fioético? Porque uma coisa é quando você só é impulsionado, outra coisa é quando você chega em algo concreto, ou seja, você passa pelas fases
E essas fases te levam a algo concreto, né, especificamente. Então você acaba tendo muito mais autoridade para falar de fato sobre aquilo, né? Se você tivesse que falar um pouquinho sobre isso, o que você falaria para essas pessoas? Porque assim, tem uma série de pessoas que estão do outro lado que têm muito potencial, que podem realizar muita coisa ainda na vida e só precisam de fato serem instruídas e serem impulsionadas. Sim. Olha, nós estamos no segundo ciclo dessa Verdade. mentoria, né? O primeiro ciclo, que foi o ano passado, foi um ciclo de bastante aprendizado, me fez pensar um pouco fora do meu mundo, né? Como vocês sabem, a minha empresa ela fica em Serra Negra, São Paulo, uma cidade minúscula diante da dimensão que é São Paulo, por exemplo. Ali eu estou isolado do mundo, estou sozinho, não tenho com quem trocar ideia. E quando você está no mundo de empreender e você se vê sozinho, você precisa de ajuda. E por que buscar a ajuda de um mentor? Porque você, no meu caso, vou falar de mim, eu era muito resistente, como eu disse há pouco, eu era muito medroso, né? Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar, de como as pessoas iam me validar. E quando você tem alguém que te incentiva do jeito certo, você quebra essa barreira, você quebra essa objeção que você tem. E isso me ajudou muito nessa jornada, principalmente e especialmente esse ano de 2025, você me motivou de uma forma que nem eu sabia que eu era dessa forma, que eu podia chegar nessa experiência. E para as pessoas que acham que pode chegar no próximo nível e sozinhas não conseguem, busquem a ajuda de um mentor. Mas não pode ser qualquer mentor. Tem que ser um mentor que você olha para ele, que você vê e que você sabe que ele já chegou lá. Eu conheci a sua história em 2017, Manuel, num evento que eu participei de um outro amigo meu e que você palestrou e lá você contou a sua história. E acho que eu nunca te falei isso, mas lá eu vi que você saiu da onde você saiu e está com uma empresa onde você está, é porque você tem potencial. É a mesma coisa de você comprar um curso de emagrecimento de uma pessoa que é gorda, né? Ou que é obesa. Não faz sentido você comprar um curso de emagrecimento de uma pessoa que é obesa. E a mentoria é a mesma coisa. Não adianta você fazer mentoria também com um mentor que não está onde você quer estar, né? Então, o que eu posso dizer para você que está do outro lado é que se você tem no seu coração, nos seus pensamentos mais íntimos, que você pode ser melhor, que você pode alcançar algo maior, busque a ajuda de um mentor. Manuel é uma pessoa sensacional, que não é só na parte empresarial que ele me auxilia. E a primeira vez que eu te abordei sobre mentoria, eu queria marcar um almoço com você, não sei se você se lembra, Lembro. para falar sobre Deus. E você, sabiamente, né, pediu para a gente conversar, marcou uma conversa com a gente e no fim quem conversou comigo foi a Carol. A Carol chegou para mim e falou assim, olha, tem um convite para te fazer e estamos aqui hoje. Então o mentor, ele te ajuda tanto no mundo profissional, no caso do Manuel, no mundo espiritual também, no mundo pessoal, que hoje em dia 100 pessoas você não chega em lugar nenhum. Então não adianta também eu ter uma ideia bacana se você não tem pessoas que te ajudam a chegar lá. E você tem uma orientação profissional, você encurta esse espaço, você encurta essa forma que você tem de produzir resultado mais rápido. Então, o que eu tenho para dizer é muito obrigado. Com certeza o nosso ciclo vai se renovar por muitas vezes ainda. Você é responsável por essa mudança pessoal que eu tive e principalmente por onde você está me levando. E eu tenho absoluta certeza, o mentor, ele nunca
não sei se nunca, mas no caso do Manuel, ele não te leva para onde você quer ir por interesse próprio. Ele quer te ajudar a chegar lá. Ele quer te ajudar a realizar o seu sonho. E isso poucos fazem. Poucos mentores fazem isso com sabedoria, sem querer nada em troca, né? Hoje em dia não é qualidade. Tanto é que o nosso grupo esse ano tem 7, 8 um grupo CEOs, sim, né? São pessoas de Então, verdade, né? Eu falo, né? aquela mentoria que tem 100, 200, 500 pessoas não é uma mentoria de verdade. Você não tem essa proximidade com o seu mentor a hora que você precisa mandar uma mensagem, ou poder ligar, ou marcar uma videochamada, enfim. Isso encurta bastante o espaço, encurta bastante a jornada e você chega no resultado mais rápido. Não, sensacional, Paulo. E obrigado pelas palavras, né? Você falou de 2017, né? 2017. Verdade, 2017. Nós estávamos lá em Niterói. Foi onde eu dei foi onde a primeira vez na vida eu dei uma palestra, né? Queria até mandar um abraço para ele, lá pro meu amigo Rodrigo Mourão lá, que o Mourão me convidou para um evento e falou para mim assim, mas eu não quero que você dê uma palestra técnica. Eu quero que você fale de outra coisa. Eu falei, então tá bom, então eu vou contar minha história. Ele falou, você pode contar a sua história. E aí eu dei uma palestra, contei minha história, e eu lembro que as pessoas no final do evento foram perguntar para ele se ele sabia daquilo tudo. E ele falou, não, nem eu sabia, né? E a maioria das pessoas que estavam ali, de fato, não sabiam, né? Porque aquilo é, quando a gente conta a nossa história, na verdade, as pessoas se conectam, né? Elas entendem aonde você começou, aonde você chegou, qual foi a jornada, né? Elas olham para você e falam, caramba, se ele conseguiu, eu também consigo. E as pessoas se conectam com os valores, né, Paulo? Que é aquilo que você estava falando, né? Ou seja, não é um valor só empresarial, você tem um pilar pessoal, você tem um pilar espiritual, né? Porque a gente precisa se conectar em todas essas questões, né? E eu sou muito de fato assim, né? Ou seja, os nossos mentorados, né, especificamente, que se conectam comigo, né? É aquilo que você falou, eu não me conecto por interesse próprio, eu me conecto para ajudar. Tanto que eu brinco, né, que eu fui banido de um monte de mentoria, né? Porque eu chegava no final, depois de dar toda a parte técnica, né? E aí falava para as pessoas assim, né? Tava como convidado nas mentorias, né? E aí chegava no final e falava assim, agora deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. E se no coração de vocês, cara, tiver outra coisa, tiver mandando vocês fazerem e pra vocês irem em frente, esquece tudo que eu falei, vai em frente. Encontre seu sonho. Faça de fato o que você tem que fazer. Que se você acredita, não importa que ninguém acredita. O que vale é o que está aqui dentro, né? Sem e aí, dúvida. Ou seja, uma série de pessoas começaram a me cortar de todos os eventos, né? Porque eu falei, não, mas você não podia falar. Eu falei, cara, mas eu tenho que falar isso para a pessoa, porque no dia a dia é isso, solitário, né? É solitária a jornada do empresário, muitas vezes, né? Muitas vezes ele está sozinho, ele não tem apoio, ele não tem ninguém. E aí vai ser só ele, e de fato é o que está dentro do coração dele. Até porque quando a gente entra no pilar espiritual, né, o que acontece? O que Deus mostrou para ele, Deus não mostrou para ninguém, só ele sabe. Né? Só ele sabe de fato o que tem lá na frente. E ter instrução sobre isso é extremamente importante. Eu queria tocar mais uma coisa que eu esqueci de falar, que sobre você escolher o mentor, na verdade, eu acho que é o mentor que te escolhe. Eu tenho quase certeza que se eu chegar para um outro mentor e falar, eu quero que você eu quero ser mentoreado por você. Se ele não vê que você tem algo diferente, eu acho que ele não vai te mentorear. E o dia que eu conversei com você foi na Conference, se eu não me engano, e me sinto honrado por ter recebido uma ligação da Carol, a Carol me convidando, né? E depois você, no primeiro bate-papo, e ser escolhido por você foi uma honra muito grande e estamos juntos sempre. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, sensacional. E que você fala que, de fato, assim, acho que a gente tem muitos mentores por aí, aquilo que você comentou, né? Mas são poucos de verdade. Mas o mentor de verdade, de fato, ele te escolhe. Porque assim, ele precisa ver potencial em você. Porque ele vai estar do seu lado, não é pela relação financeira. Ele vai estar do seu lado para fazer você chegar onde você nem pensou que ia chegar. E aqui eu tenho uma pergunta curta para te fazer. Você já parou para pensar que é fio ético daqui 1, 2 anos, tá? Pode se tornar um unicórnio? E a gente está falando de sonhar alto e você nunca pensou em sonhar alto? Honestamente, nunca pensei nisso. Mas hoje, com o que o projeto está se tornando, está virando, eu tenho absoluta certeza que realmente pode chegar lá. E ele ser um unicórnio seria algo
absolutamente fora do comum, e principalmente meus pais estariam muito orgulhosos de ver onde eu cheguei. É porque no final, Paulo, é isso, né? Quando você chegar, muitas pessoas vão se aproximar. Muitas pessoas vão querer ser amigo do Paulo. E aí vai ter um pouco do que eu costumo falar, né? Mas não vão querer ser amigo do Paulo por quem ele é. Vão querer ser amigo do Paulo pelo que ele representa, né? Porque construir um unicórnio não é qualquer um que constrói um unicórnio. Sim. Então, por isso, toda essa base, todo esse objetivo, todos esses valores do porquê você está construindo isso são extremamente importantes, né? Que é onde de fato é onde você vai de fato conseguir sustentar essa base lá na frente, cara. Muito bem. Só tenho a agradecer, e eu tenho certeza que só vai ser possível se eu tiver boas pessoas do meu lado, né? Bons momentos de troca de informação, e ter um mentor como você me honra muito, e eu tenho certeza absoluta que é possível chegar lá com você do meu lado. Excelente, meu amigo. Pode contar com a gente. E falando de relacionamento, não podemos falar de relacionamento sem falar de confraria, né? O que eu queria ouvir de você quando a gente fala de Confraria dos CEOs, que é um projeto que você já participa, é uma mesa que você já sentou algumas vezes. E aí eu queria saber o seguinte: a primeira vez que você foi, o que você achou que seria, né? Porque a gente cria na nossa cabeça uma ideia do que seria, e como foi de verdade? Honestamente, acho que eu nunca falei isso para você também, mas honestamente eu achei que fosse um jantar onde se bebia vinho, né? E conversava abertamente com outras pessoas, e sem muito network, com empresários mesmo. A primeira visão foi essa, a ideia, né? Aí quando a primeira vez que eu participei, eu saí de lá decidido a fazer uma coisa: a escolher melhor as mesas que eu sentaria daquele dia em diante. E eu lembro que quando eu cheguei na minha cidade, eu me excluí de alguns grupos que eu tinha. E um específico eu decidi absolutamente não, mas nem trocar mensagem, nada. Eu resolvi definitivamente a sair desse ambiente que me deixava para baixo e eu não via. Quando você está dentro de um ambiente que não te faz bem e todo mundo fala uma coisa, você acaba seguindo aquela coisa também. E na primeira vez que eu participei de uma confraria, eu vi que tinha outro ambiente que eu podia sentar. E mais uma vez agradeço você pelo convite. E participar da primeira vez de uma confraria foi algo surreal para mim. Ainda mais eu que estou numa cidade de 27 mil habitantes. Quando imaginaria sentar numa confraria em São Paulo, cercado de pessoas empreendedoras de sucesso e que podem me ajudar, né? Que me ajudaram, na verdade, a chegar onde eu estou hoje. Isso é muito gratificante e fez eu pensar a escolher melhor realmente a mesa que eu sento. E essa escolha de mesa, ela é importante porque quando você senta numa mesa que você é o mais inteligente, você está na mesa errada. E eu tenho certeza que quando você senta numa mesa com empresários e você entra mudo e sai calado, é porque você aprendeu tudo que eles estavam dizendo numa mesa. A primeira vez que eu fui, eu falei muito pouco, acho que eu só me apresentei, eu só ouvi, mas ali eu falei, puxa vida, existe algo muito melhor, um ambiente muito melhor para estar. E outra coisa, né? Eu não paguei para estar na Confraria dos CEOs. Foi um convite e eu imagino que se houvesse algum preço, esse preço seria algo que eu não poderia pagar. Porque a troca de experiência que você tem ali, a cumplicidade,
as pessoas outros empresários, né, falarem abertamente com você sobre estratégias de empresa ou da empresa deles, né? Algumas coisas no âmbito familiar também, que é uma troca, né? É uma troca de intimidade que você tem com pessoas que você está conhecendo pela primeira vez e, enfim, ali você está num ambiente seguro, que você pode falar da sua vida particular, que às vezes nem com a sua esposa ou com a sua família você fala, porque você tem medo de ser protegido demais e aí você não cresce, porque normalmente quando você fala isso para pai e mãe, eles vão ver algo diferente, pode ser que para eles se assustem e vão querer te proteger. E nessa proteção falam para você não ir, não voar, não pensar fora da caixa. Então o ambiente de confraria, além de você tomar bons vinhos, né, a gente troca ideias com pessoas de outros níveis sociais e outros níveis empreendedores. Isso é muito bom. Excelente, Paulo. Você tocou num ponto aí que é um ponto extremamente interessante, né? As pessoas às vezes falam da confraria e falam assim, mas quanto que é? Eu quero ir, eu quero participar, quanto que custa? Eu falo, não, mas não é preço. Confraria é valor. E o valor de entrega, ele é intangível. Então, de fato, as pessoas que sentam lá, todas elas são convidadas. Então, assim, não existe, né, um ticket que se paga, de fato, para estar lá. Né? E todas as pessoas que sentam lá também são muito bem selecionadas. Né? Tanto que, assim, o nível de pessoas que participam da confraria, que querem participar de novo, né, ele é extremamente alto, mas a gente tem uma curadoria pessoal, né, muito específica ali. Porque, ou seja, as pessoas que sentam muitas vezes naquelas mesas, né, aquilo que eu costumo dizer, não é só talento, né, é comportamento. Eu costumo dizer que as pessoas chegam por talento, elas ficam por um comportamento, né, e quando elas começam a participar muito, eu costumo dizer o seguinte, que ela está lá não mais pelo que ela representa, porque ela chega lá como um presidente de empresa, como vice-presidente, como CFO, como CTO. Então, as pessoas que passam a estar muito lá, elas estão lá não mais pelo que elas representam, elas estão lá pelo que elas são como pessoas, como que elas agregam de fato como pessoa, né? Então, de fato, é um ambiente que, ou seja, a entrega é intangível, as pessoas falam tudo com muita liberdade, né? A gente tem a oportunidade de sentar ali com presidente, vice-presidente de empresa, não só de empresas de capital fechado, mas empresas de capital aberto, que falam sobre as suas estratégias, nos aconselham sobre a nossa estratégia de mercado, ou o que a gente deveria fazer, né? De fato, é um ambiente de troca ali, né? Extremamente importante, né? Se você pudesse resumir a confraria, numa frase ou numa palavra, como é que você resumiria? Confraria é o momento de você fazer o melhor network da sua vida. Eu tenho absoluta certeza que estar numa confraria, no caso da sua, né, confraria dos CEOs, o nome é muito sugestivo, mais uma vez, é uma honra muito grande e, sobretudo, as oportunidades que você tem de falar com pessoas, né, com empresas que você, por vias normais, você jamais chegaria com tanta facilidade. Então, você sentar do lado de um dono de uma empresa multinacional, você percebe que é gente como você, né? Você não tem aquela barreira que normalmente a gente pensa que tem, você nunca falaria, por exemplo, com o dono da Magazine Luiza, mas numa confraria você tem a chance de sentar do lado de uma dessas pessoas, né? Donos de empresa. Então, é um ambiente absolutamente único. E quem tiver oportunidade, se algum dia for convidado, né, não deixe de ir, porque é realmente muito, muito, muito valioso. Cada minuto é valioso. Não, sensacional, Paulo. Está caminhando aqui para o nosso bate-papo, tá bom demais aqui, né? Daria aqui mais uma hora aqui de bate-papo, né? A gente está caminhando um pouquinho já para o final já, né, do nosso podcast. Né? E assim, Paulo, a gente entendeu um pouquinho da sua história, né? Você falou um pouquinho sobre a Rise Soft, você falou um pouquinho sobre Feel Ethics, você falou um pouquinho da importância de ter um mentor, você falou um pouquinho
né, sobre o poder do relacionamento, que é de fato o que a confraria traz, né? E assim, e para o nosso espectador que está nos assistindo, né? Ou seja, o Paulo de hoje é uma pessoa transformada, passou por uma série de transformações em várias áreas da vida, essa que é a grande verdade. Se tivesse que dar um recado, né, para as pessoas que estão nos assistindo, ou que empreende, ou que é intraempreendedor, né? Que recado você deixaria, na verdade, para as pessoas? Você que está do outro lado da tela, eu poderia dizer assim: não desista do seu sonho. Você tem total condições de chegar lá. Se você tem no coração um desejo, se você tem no coração algo que te motiva e você tem aquele medo de será que dá certo? Acredite, você consegue e sonhe e dá certo. Eu poderia dizer outra coisa, mas a única palavra que eu posso dizer nesse momento, Manuel, é gratidão por tudo que você tem representado para mim, e fazer parte do seu ecossistema é um orgulho muito grande de poder te dar orgulho também, porque eu acho que tem que ser uma troca. Não adianta você ser um mentorado que também não dá resultado. Então, se você... Como que eu poderia te agradecer, além de palavras, né, com ações? E eu me lembro também que no começo desse ano, quando eu profetizei, vamos falar assim, que esse ano seria o meu ano, eu acho que eu vou te dar esse orgulho de sentir isso também de um mentorado seu. Não, sensacional, Paulo. Queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, por ter participado. Agradecer muito pelas suas palavras também. E, de fato, né, para a gente que mentora, né, ver o resultado dos nossos mentorados é sensacional. Eu vou até trazer um item em questão, que quando a gente começou a desenhar Fio Ético, né, lá atrás, você falou para mim assim, eu quero que você seja meu sócio. Aí eu te falei assim, ainda não. Você sabe por que eu te falei aquilo? Não. Porque é o seguinte, você precisa entender que para criar a Fio Ético e para fazer ela performar, você não precisa de mim. Você só precisa do Paulo. Se lá na frente, ok, ela explode e você me quiser como seu sócio, é diferente. Entende? Eu não posso ser muleta para você. Eu preciso fazer com que, de fato, você perceba, né, toda essa qualidade, todo esse potencial que está dentro de você. Na verdade, eu só te provoquei com perguntas. E esse é o papel do mentor, na verdade, fazer você, de fato refletir. E aí, às vezes, eu vejo muitos mentores, na verdade, nessas jornadas dos mentorados, virando sócio de tudo, e eu acho isso um ato muito exploratório, na verdade. Né? Porque você não desperta todo o potencial que aquelas pessoas têm. Tá? Uma coisa é lá na frente, depois que a coisa acontece, a pessoa entender, cara, fui eu que fiz. Eu falo assim, é isso mesmo, foi você que fez. Agora, se você quiser, tudo bem, agora eu viro seu sócio. Né? Mas lá atrás, não. Porque senão eu acabo não despertando, na verdade, tudo que tem em você. Então tem um motivo, na verdade, ali específico. Né? Eu não tinha pensado nisso, por esse tem lado. Tem um motivo específico, porque senão eu viro uma muleta para você e a gente não desperta todo o potencial que tem dentro de você. Você não conseguiria ver todo esse potencial que você está vendo hoje, né, dentro de você. Né? E assim, e o nosso ecossistema, né? Porque quando você fala de ecossistema, acho que é justamente isso, né? As ferramentas que a gente tem em volta da mentoria, né? Ou seja, mentoria, confraria, podcast, né? As ações de imersão que a gente faz, né? E por aí vai, é justamente para que vocês possam enxergar valor, né, numa série de pilares. Porque a gente olha só um pilar principal, mas não, tem uma série de pilares que formam, na verdade, o empresário, tem uma série de pilares que formam o teu potencial como líder, né, e por aí vai. Então, também queria te agradecer muito por isso, tá? Queria aproveitar aqui e agradecer aqui a todos os nossos espectadores aqui. Estamos chegando aqui no final aqui de mais um episódio aqui do podcast da Confraria dos CEOs. Né? Se você ainda não nos segue na rede social, YouTube, Instagram, passe aqui a nos seguir. Tá? E não deixe depois de acompanhar a história futura do Paulo. Que lembra, a gente está gravando esse podcast com ele, né? A Web Summit ainda vai acontecer, a Fio Ético será lançada ainda e depois ele vai voltar aqui para contar mais história para você. Gente, obrigado aí a todos vocês.